8 horas, fechar os nossos olhos, buscar a intuição, fazer a nossa prece. Senhor Jesus, irmão querido, mestre adorado e necessário, esteja conosco nesta hora bendita em que nos reunimos para buscar a reflexão e o entendimento da tua mensagem, para buscar o alimento de nossas almas que só o teu evangelho pode nos dar. Ajuda-nos, Senhor, recorrendo às explicações e às intuições de cada um de nós. Ajuda-nos a compreender aquilo que necessitamos para ajustar nossa conduta em nossas casas, nosso trabalho, nossa conduta social de forma geral. Esteja conosco, pois é disso que precisamos. Que assim seja. Vamos continuar com essa vibração boa. Eu tinha dito ao Cláudio agorinha mesmo que eu não podia deixar de dizer quanto tempo, desde o ano passado, que eu não vejo vocês. Primeiro EMEG do ano, né, 2026. Cláudio posicionou a bola dizendo que nos veria só ano que vem, né? Pois bem, 2026, primeiro EMEG, que assim nós fiquemos unidos, né? E felizes por estudar a Boa Nova. Hoje já é a 5ª semana que nós estamos estudando a passagem de Mateus, intitulada Abandonar-se à Providência. As pessoas que estão começando hoje, né, nós vamos fazer a leitura de Mateus, capítulo 6, está dentro do Sermão do Monte, versículos 25 a 34. Enquanto vocês localizam aí, a gente vai retomando o que a gente fez nas últimas 4 semanas, né? Passou depressa. A gente comentou bastante sobre a relação desta passagem de outras, né? Semana passada a gente trouxe aí a parábola do semeador, né? Para falar um pouquinho sobre ansiedade, trazendo um ponto de vista diferente. Mas o evangelho, como eu não tinha parado para pensar, talvez outras pessoas também não tenham pensado nisso antes, o evangelho também é o nosso socorro nesse momento difícil que a sociedade tem enfrentado. As dores existenciais, as questões de natureza mental têm, né, assolado a sociedade não somente brasileira, né? O mundo vem passando por uma epidemia de transtornos mentais, né, conhecidos agora, que a ciência já tem conseguido, né, colocar ali causas, diretrizes, né, coisas que a gente pode fazer para atenuar, com e sem diagnóstico, né, o sem está ainda mais, né, Cristina está aqui pontuando, mas lembrando que, assim como no século XVIII e XIX a gente falou da depressão como mal do século, a arte, né, a literatura, as artes de forma geral trouxeram essa melancolia, essa tristeza exacerbada como mal do século. A gente tem agora, os artistas se reuniam, né, nas catacumbas, iam para os cemitérios declamar poesias, e a vida, né, se tornou uma vida noturna, né, desregrada, morria-se muito jovem, né? E a gente vê que hoje o mal do século é a ansiedade, uma vida acelerada, uma busca acelerada, como se fôssemos cãezinhos correndo atrás do rabo, né? A gente não chega, com perdão aí da analogia, tem um microfone aqui. A gente não chega a lugar nenhum quando está acelerado assim, né? A gente só cansa. Mas então, vamos continuar essa nossa conversa, porque a saúde mental, como a gente vem falando, não é só um bem-estar, é uma condição que nos assegura, inclusive, colaborar em sociedade, que é uma diferença aí que a gente construiu do conceito. Não é só estar bem, determina a nossa saúde física, além da saúde psíquica, a saúde física e a nossa postura enquanto cidadãos, né? No mundo em que estamos inseridos. Então, abandonar-se à providência seria essa, já começando né, o ritmo de conclusões, né? Seria essa confiança que nós devemos ter no Criador. A confiança de que o Criador e os seus emissários estão cuidando do que nós precisamos para evoluir. Nós não estamos assim,
deixados, né, à deriva, né, como se estivéssemos soltos à mercê de quaisquer riscos e de quaisquer circunstâncias, né? Nós temos a nossa liberdade de escolha, nós temos as diretrizes que precisamos seguir, sejam elas ditadas por quaisquer religiões, no nosso caso, né? A doutrina espírita traz tantos exemplos e traz tanto consolo quanto exemplos seguros para nós seguirmos, mas se nós não pensarmos no campo religioso, a ciência também tem dito para nós da importância de hábitos mais saudáveis. E hoje eu pensei da gente partir do miudinho e chegar um pouquinho nesses hábitos que nos aproximariam de uma saúde mental e, portanto, física. Sim? Porque a mente determina o que nós vamos experimentar no corpo físico. Então, capítulo 6 de Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 34. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E, no entanto, o vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios do campo como crescem, e não trabalham e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso não andeis preocupados, dizendo que iremos comer, ou que iremos beber, ou que iremos vestir. De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. É uma passagem ao mesmo tempo longa e redondinha. Redondinha no sentido de que ela começa e termina com o mesmo convite, com a mesma orientação, de não nos preocuparmos com o que não nos compete realizar, né? Aqui, na semana passada, nós trabalhamos vários pontos, nós seguimos um miudinho diferente, né? Começando do final, começando da conclusão da passagem. O Cristo diz para a gente, apresenta toda uma linha de raciocínio, inicia falando para não nos preocuparmos quanto ao que haveremos de comer ou de vestir, apresenta os exemplos da natureza, exemplos perfeitos de equilíbrio e de seres que estão em dia com a justiça divina, né? Tanto as aves, quanto ele fala das aves e das flores, né? Todos esses seres estão cumprindo, né, o que vieram fazer. E muitas vezes a gente pensa assim, que são símbolos menores, mas não são. Semana passada eu até citei para vocês como que o senhor Sobral diz, né, que é uma retórica muito elegante, erudita, poética, né? Então, Jesus, ele nos apresenta esses exemplos da natureza que são exatamente a conclusão que ele diz. Essa preocupação é vã, porque primeiro a gente tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. E aí todas as coisas serão acrescentadas. Se a gente pensa que a gente tem que buscar primeiro, nós conversamos que seria então uma premissa de nossas vidas. Não é que a gente, antes de viver, tem que ficar enclausurado até internalizar, né, a concepção
do que seria divino e o que seria mundano, né? Nos afastando da convivência. É exatamente o contrário. Convivendo, deveremos adotar como premissa de nossas vidas a justiça, a retidão de caráter e a busca do reino de Deus. Esse reino que se constrói pouco a pouco, não num terreno material, nem num terreno celeste, mas no terreno, continuando aí com a metáfora, no terreno do nosso coração. Nós conversamos que agir buscando esse reino e buscando a retidão de nossa postura, buscando a justiça em todas as coisas, não seria sermos justiceiros, é sermos justos, né? Então, se eu sou dona de casa, se eu sou professora, que é o meu caso, se eu sou médico, se eu sou diarista, se eu sou, na minha atividade profissional, remunerada ou não, que eu faça o que eu tenho que fazer. Que eu faça o que eu tenho que fazer. A gente até conversou que não é tão longe assim de nós e não é tão difícil assim. Às vezes a gente coloca o reino de Deus como algo difícil e inalcançável. Quando formos mais evoluídos, nós conseguiremos, mas exatamente o contrário. Seremos mais evoluídos enquanto continuarmos buscando e aí construiremos, não é? Eu não vejo como alcançaremos, e sim construiremos esse estado de espírito, sim? Então, se eu, às vezes eu penso assim, mas qual seria a minha missão? É fazer o que eu tenho que fazer. É exatamente fazer o que aquela hora te pede. Sim? É o que a gente vem conversando. Semana passada a gente trouxe também a divisão. A gente trouxe a ansiedade ou um estado de preocupação constante, né? Que hoje em dia a gente usa mais a palavra ansiedade, que denomina uma doença de natureza mental, mas se a gente pensar nas pequenas preocupações do dia a dia também cabe, então cabe no muito e cabe no pouco, tanto para as preocupações pequenas, quanto naquelas constantes que já se constituem uma doença, né? E que, portanto, precisam de tratamento e acompanhamento, porque às vezes a gente pensa assim, só com a fé vai resolver. Se já instalou um processo patológico, é preciso de acompanhamento médico adequado, psicoterapêutico, enfim, o que for necessário para cada caso. A gente não pode confundir as coisas. Então, toda semana eu insisto nisso, né? Então, que sejamos fortes na fé, que estudemos muito a doutrina espírita e que recorramos, e não são coisas opostas, são coisas complementares, né? E que recorramos à medicina toda vez que for necessário e às áreas que são ali complementares. Seja a psicologia, sejam outras áreas, né, que a ciência já nos apresenta. Mas a gente trouxe a ansiedade como uma divisão. A gente foi lá na língua grega e viu que quando a nossa alma está dividida, né, dividida entre o que eu tenho que fazer e onde verdadeiramente a minha atenção está, eu fico doente, né? Eu trouxe na semana passada ansiedade vindo do grego merinao, e significa estar ansioso por alguma coisa. A gente viu que essas palavras derivam de outro verbo grego que significa dividir. Esse, portanto, é o conceito. Toda vez que nós estamos divididos, esse é o momento em que não temos paz. Estar dividido já é vamos dizer assim, um atentado à nossa paz. Porque a gente não consegue ficar bem, a gente não consegue ficar inteiro, se o meu corpo está aqui, minha cabeça está em outro lugar, todo mundo, né, vez por outra, passa por isso. E a questão é, na hora que a gente tomar consciência que isso está acontecendo, que a gente retorne. A gente tem que escolher um lugar para estar, não é? Então, se eu estou aqui, é 1 hora de estudo, que eu esteja nesta 1 hora inteiro. Se eu estou em casa, né, assistindo pela internet, eu não posso estar fazendo comida, apesar de que a gente faz isso. A gente faz, eu levanto o dedo aqui porque eu faço. Mas a gente não deveria, né? A gente deveria, se eu estou estudando, eu estou estudando. Se eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Porque não que isso seja possível e rápido da gente conseguir de uma hora para outra. Não, então agora todos os estudos virtuais que eu assisti, eu ficarei numa postura correta,
né, sentadinho, fazendo só isso. Não, é aos poucos, mas a gente prestou atenção que está fazendo várias coisas, a televisão está ligada, o estudo está acontecendo, eu estou fazendo a janta, eu estou conversando e ainda estou trabalhando aqui, ó, corrigindo um negócio aqui. Essa sou eu. E depois reclamo que estou o quê? Ansiosa. E vem a língua grega dizendo que o meu mal é estar dividida. E é verdade. Só que aí, se a gente leva um tempão, leva uma vida inteira andando, a gente leva uma vida inteira, reflexo de muitas outras vidas inteiras, né, estando nesse estado, e a gente quer, a partir do momento que a gente constatou, a gente quer que a partir do próximo estudo a gente dê conta de fazer certinho. Então, assim, que a gente seja, não seja tão radical conosco mesmo. É importante que a gente seja rigoroso conosco, mas a gente não deve ser radical e nem intolerante. Opa, se eu já consegui fazer menos coisas, se eu já consegui assistir e só assim, então só 2 coisas ao mesmo tempo, porque tem hora que eu vejo que eu estou fazendo 5, estou andando pela casa com o celular assim, e eu faço essas coisas, e eu tenho certeza que não sou exceção. Na época da pandemia, nas aulas online, as escolas, no início das aulas, pediram, inclusive, que os alunos vestissem uniforme e se sentassem com a câmera, né, aberta e de uniforme, para que mentalmente eles se sentissem minimamente na escola, para que viesse um estado de concentração favorável para aprender. Só que isso não durou uma semana. Aí os meninos já aprenderam a fechar a câmera, já aprenderam a dar vários golpes ali, a internet caiu, enrolavam a gente, e a gente enrola também. Quando a gente é o aluno, a gente enrola também. Então, assim, que a gente reconheça todas as vezes que está dividido. Porque é engraçado, é uma travessura, né, que os alunos fizeram no período da aula online, mas que a gente segue fazendo. Eu estou dando o exemplo de quando a gente estuda de maneira remota, mas a gente faz isso nas outras coisas também. Semana passada eu falei da gente estar aqui assistindo ao estudo e pensando na lista de supermercado, e pensando no que esqueceu. Será que eu deixei a janela aberta? Né? Será que eu tranquei a casa? Aí a gente sai. Eu chego ao ponto de tirar foto, né? Outro dia eu achei isso engraçado. Eu tirei foto de onde eu deixei o carro, porque eu podia esquecer. Aí eu pensei, eu me justifiquei. Eu falei, não, o estacionamento é muito grande, eu vou... Não, eu não estava prestando atenção, porque se eu tivesse olhado onde estou, ponto de referência, gente, eu podia sair. Não é possível. Eu tirei foto de onde eu deixei o carro. Tirei foto. Eu já teve um dia que eu falei assim, todas as vezes que eu desligar, que eu tirar o ferro da tomada, eu vou tirar uma foto. Eu falei, não, eu acho que eu estou... Né? Ela tá rindo, mas é verdade. Vira piada, mas assim, pelo menos eu já reconheço as coisinhas que eu estou fazendo e eu posso, né? Opa, é preciso o estado de presença. Eu tinha colocado aqui no planejamento, mas no final, mas a gente reforça no final novamente. O estado de presença é o que nos garante mais tranquilidade. Não é possível querer estar inteiro, sendo que a gente vai reforçando esses hábitos. E a gente reforça dizendo que a gente é multitarefas. Eu consigo estudar, ouvir música, conversar, trabalhar. Eu faço tudo. Não, você faz tudo, só que tudo mal feito. Você consegue fazer tudo, só que fica tudo mal feito. E só quando você fizer com presença que você vai perceber que não estava tão bem feito assim. Né? Eu costumo dizer que eu consigo bordar e ver filme legendado. Eu consigo. Mas será que algum dia eu vou ter a honestidade comigo mesma de fazer uma coisa só e perceber que se já ficava bom antes, vai ficar muito melhor. Vai ficar melhor. Eu bordo e vejo filme legendado. E se a pessoa falar assim, você não está prestando atenção, eu conto o que eles estavam falando. Ainda brigo. Não, eu estava prestando atenção sim, eu sou muito eficiente. É claro que isso é um hábito, vira um hábito da gente fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e a gente fica com esse discurso de que a gente dá conta. Mas aí depois a gente reclama que está ansioso, que está nervoso, que está acelerado. Mas é você que insiste em fazer 5 coisas ao mesmo tempo. E fala que o dia está pequeno,
que parece que seu dia tem muito mais que 24 horas no cansaço. Mas no rendimento parece que o dia, né, tá desse tamanhozinho assim, que passou depressa demais. Então a gente reclama que está cansado demais e que o mundo está acelerado, mas quem está fazendo 5 coisas ao mesmo tempo é a mesma pessoa que está reclamando. Porque quando a gente vai para o interior, né, que não tem internet, e a gente vai experimentando outro ritmo, não é? A gente vai vendo que o ritmo analógico continua existindo e que a gente precisa fazer uma escolha. Não é? Todas as vezes que a gente tem oportunidade. E quando a gente fica sem luz? Primeiro, a gente fica muito chateado, porque aí não pode usar a internet, porque aí não pode gastar a bateria do celular, porque não sei o quê. E rapidinho a gente encontra alguma coisa para fazer, que seja ficar à toa. O tédio, como os gregos da antiguidade diriam, né? O ócio é criativo. O tédio é importante. Viver uma vida de tédio não é importante, não, né? Porque o tédio vem para a gente mudar de atitude. Mas o ócio é importante. A gente não pode ficar o tempo todo em atividade. O nosso cérebro precisa, né? O nosso cérebro precisa descansar, diversificando as atividades. O nosso descanso mental, ele não é ficar assim, não pensar. O ser humano, ele recebe como conquista evolutiva o pensamento contínuo e não é muito inteligente a gente querer parar de pensar. Então, eu vou meditar para esvaziar a mente. Não. Esvaziar a mente não é uma busca inteligente, né? A gente precisa ter mais controle sobre o nosso fluxo de pensamento. A gente ganha esse presente evolutivo e não tem sabido usar, mas que a gente se canse, que a gente se entedie de sentir assim, não é? Porque aí a gente consegue mudar. Se ninguém quiser comentar nada, porque eu disparei. Ah, muito obrigada. Eu disparei. Eu vou ter que fazer unidunité, que Jussara e Cristina. Não, porque eu pensei assim, eu disparei. E eu fiz roteiro, eu coloquei primeiro, segundo, terceiro, eu coloquei até ordem. Eu já fiz tudo errado. Eu prometo que quando elas acabarem de falar, eu vou para o roteiro, prometo. Fernandinha, você está aí, a minha ansiedade já está levando lá, o que eu posso fazer para mudar isso daí, né? Então, assim, recurso prático, quando a gente está ansioso, tem que praticar para acostumar. Respirar. Sim. Você vai falar sobre isso? Graças a Deus. Ah, então tá. Não, mas por quê? Aqui já me passa saiu, a bola que eu chuto. Isso. Porque o que a gente observa quando a gente está ansioso, nervoso e tudo, a gente reduz a respiração, você respira mais rápido, mais apertado, né? Então você fica naquele estado, é o estado do animal reagindo a um ataque, por exemplo, entendeu? Então você está ali pilhado, né? Mudar isso não é só pensar assim, eu preciso mudar isso. A gente precisa de recursos externos, até do médico, como você colocou aí. Porque senão a gente sofre, eu tenho que mudar, mas como, né? Exatamente. Então, eu vou passar para a Cristina, que ela também Não, quer. pode continuar. Acabou? Mas é isso, né? É observar a respiração. Não, peraí. E fazer um exercício de puxar o ar, segurar um pouco, para depois você soltar. Se você fizer isso 3 vezes... É como se fosse, a sensação que a gente tem é como se tivesse uma onda, tsunami mesmo, e você estivesse surfando em cima da onda. Você está indo no ritmo da onda. E aí você fala assim, não, agora parei. Quando você faz esse exercício de respiração, é como se a onda fosse embora e você ficasse no mar sereno, tranquilo. Aí você consegue reconectar consigo mesmo, né, para poder fazer, tentar, pelo menos tentar fazer uma coisa de cada vez. Mas eu adoro multitarefa, viu? A coisa que eu mais reclamei do meu médico, quando eu tratei o hipertireoidismo, eu xingava, e ele até hoje ele lembra disso, mais de 20 anos. Eu falava que é um absurdo a medicina do 3º milênio, me falar que isso é uma doença, e me tratar e me tirar isso. Porque eu vivia feliz da vida e fazia 5, 6 coisas o tempo inteiro. E, vou te contrariar, eu fazia bem feito, tá? Eu fazia bem feito, você entendeu? E atendia, tinha uns colegas de trabalho que reclamavam. A Jussara, ela responde antes da gente perguntar. Mas a experiência, né, Fernandinha? Eu já sabia, eu estava vindo com o processo ali, eu já sabia qual era a dúvida, já sabia qual era a pergunta e já ia respondendo para ganhar tempo.
mas eles ficavam contrariados. Ficavam contrariados. Mas é isso, a gente tem que aprender essa parte aí, porque vivenciar o tédio, a melancolia, não é fácil. Porque do mesmo jeito que a gente classificou a vida inteira a preguiça como uma coisa só pelo lado negativo dela, essa parte do ócio e do tédio também a gente, há várias vidas, vem classificando só pelo lado negativo. E ele tem essa característica do parar, né? do frear o que a gente está fazendo, do encontrar coisas que por outro mecanismo a gente não encontra, a não ser por esse, e melancolia, e até um pouco de depressão, espíritos libertos da terra, como Alcione, como Quinto Varro, como Célia, 3 personagens do Emmanuel que não precisavam mais reencarnar na Terra. Todos 3 passaram por essas fases nas histórias de vida que eles narram, né? Então, são momentos importantes. É importante aquela história, o passarinho pode pousar na sua cabeça, só não pode permitir que ele faça ninho, né? Então, assim, são momentos em que a gente vai passar, são importantes momentos de análise, de mudança de rumos, de refrear um pouco, de se restabelecer, de recuperar, mas o que a gente não pode é viver uma vida inteira só nesse estado, porque se torna patológico e vai nos fazer muito mal, né? Mas eles têm um aspecto positivo. E todos 3 passaram por isso. Então, alguma coisa tem, né? Tá? A gente que está bem acima de nós ainda vivencia esse tipo de coisa. Ô, Fernanda, eu vou pedir licença para você para ser um pouquinho literal, porque eu tenho certeza que o caminho não é o literal, mas é uma necessidade minha, tá? Mas é um passo. Não, eu sei, mas acontece que a condução que os espíritos estão te dando aí, eu tenho certeza que é a nossa necessidade coletiva aqui. Mas é porque eu sempre prestei atenção nessa passagem, sempre achei ela encantadora. E agora eu estou fazendo um raciocínio aqui, é bem literal, mas eu espero, né, que contribua. Mas vai me fazer bem compartilhar com vocês. Jesus, ele foi muito literal aqui. Ele fala de roupa, ele fala de vestir, ele fala de comer, ele fala de beber, né? Ele desce as necessidades mais comuns e materiais de quem? De quem está na matéria. Né? Coisa óbvia, de quem está na matéria. Quem aqui consegue viver no corpo sem comer, beber, vestir, calçar, a não ser em épocas mais remotas, de barbárie, que nós demoramos um pouquinho para nos vestir, para nos calçar, né? Mas comer e beber, a gente já comia e bebia. Matava um bicho aqui, né? Entrava no rio, tomava, enchia a mão d'água no rio, alguma coisa a gente fazia, porque a sede, a fome era saciada. Mas o vestir, o calçar, eu tenho certeza que levou um tempo, né? Levou um tempo para a gente querer se cobrir, né? Porque passou a sentir frio, passou a sentir, né? Enfim. Mas ele é muito literal nisso. E nós vamos tirar o espírito da letra, vamos. Mas nós vamos observar o literal também, né? No João Ferreira de Almeida, a palavra preocupação é substituída por inquietude, né? Não vos inquieteis, que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. É a mesma origem da ansiedade, o inquietar e o preocupar, né, Fernanda? Mas veja bem, ele compara a gente com o reino com o reino animal, né? E com o vegetal também, porque ele fala das aves do céu, dos lírios do campo. E o reino vegetal e animal são reinos pelos quais nós já passamos. Sim. Nós já vencemos esses reinos. Por isso ele vai dizer, não valeis vós mais do que elas, ou do que eles, né? Então Jesus está falando de evolução aí. Eu adoro esse quadro aí, ó. Eu já falei para o povo do amor e caridade pôr um igual, mas eu não consegui essa conquista ainda não. Eu acho que toda casa espírita tem um quadro assim, ó, para a pessoa sentar e bater o olho e ficar olhando. Olha que maravilha, os 15 princípios. Está tudo aqui, né? Se a gente for bem literal, a gente acha assim, pelo menos uns 9, 10, fácil, né? Sim. Então, a questão evolutiva aqui que ele coloca é muito interessante. E ele está dizendo
Ele não está dizendo para a gente andar largado, de qualquer jeito, né? Ele não está dizendo isso, para andar rasgado, para andar sujo. Ou, não, eu não vou mais preocupar com onde eu vou dormir, ou com onde eu vou comer. Não, ele não está falando isso. Mas ele não está dizendo para a gente ter um guarda-roupa lotado de roupa, e uma sapateira lotada de sapato, que é um problema que nós temos, e homens, não só as mulheres, tá? Há muitos homens vaidosos. Nada de falar que são só as mulheres. Não permitiremos. Então, mesmo porque quem é homem hoje foi mulher ontem, ou será mulher amanhã, e vai gostar de uns calçadinhos, umas bolsas, uns vestidos. Bom, enfim, ele não pede para a gente descuidar e nem pede para a gente se exceder. E eu sei que a gente se excede muito, né? Às vezes 10 peças, 5 peças, 8 peças, dependendo da movimentação da pessoa, são suficientes. A gente tem 20, 30. Demora de descobrir que está na hora de passar para frente, e assim vai. Mas isso aí são os excessos que nós cometemos. Então, a gente tem que cuidar. Eu tenho meditado muito. Depois dos 50, eu fiquei extremamente livre para muitas coisas, que a gente amadurece muito. Agora que eu estou esbarrando uns 60, piorou demais, né? Porque agora que eu estou... Não, piorou no sentido, né? Não, é porque você não está me compreendendo. Eu estou usando pior, não no sentido negativo, mas no sentido assim, aumentou isso, porque agora que eu estou meditando mesmo, né? Então, tenho meditado nessa questão de abandonai-vos à providência. O que é isso? Né? Mas aí tem, a cada um segundo as suas obras. Então, vou citar para vocês entenderem o que eu tenho meditado. Você pode ter sua casa própria, você pode ter seu carrinho, se for seu desejo. Porque às vezes a pessoa quer andar de Uber, quer andar de ônibus, né? Ela pode ter a sua faculdade, se ela desejar. Ela pode ter um doutorado, ela pode ter um pós-doutorado, que ela contribui muito com o planeta. Quando ela cresce, ela contribui, né? Ela pode ter o que ela quiser. E ela vai ter mérito para isso, porque ela esforçou para isso, né? Ela se dedicou, ela empenhou horas, dias, anos, né? Às vezes a saúde, a inteligência. Para que a gente passa por mineral, vegetal, animal, chega no espírito com uma inteligência avançadíssima e não usa? Agora, o usufrutuário, o entendimento de que é usufrutuário, é eu lembrar que eu estou aqui de passagem, que isso aqui é perecível e que é só para usar aqui. E se precisar desapegar, desapega com tranquilidade, porque você não vai levar nada. Então, é porque às vezes a gente mistura as coisas, eu tenho meditado muito. A gente vai para uma linha de raciocínio e a gente começa a desprezar as bênçãos que a vida nos oferece. A gente começa a desprezar o cuidado com o corpo, com a saúde, com a higiene, né? Com a inteligência, com os talentos que nós temos adquirido ao longo de infinitas reencarnações. Aí a gente põe tudo num pacote só, né? E aí a gente para de contribuir, de ser útil. Então, eu penso que essa passagem, Jesus quis falar para o dia a dia do ser que está aqui. É a roupa, é o calçado, é a comida, é a bebida. Mas desde que a gente use com equilíbrio, sem essas doenças mentais que a gente está comentando aqui, sem esses transtornos, isso tudo tem porque nós já perdemos o controle, nós desequilibramos, né? O armário está lotado de roupa e a calçadeira está lotada de sapato, né? Então a gente desequilibra, aí adoece mesmo. Mas não está dizendo que a gente não deva buscar o progresso, a melhoria da vida, desde que nós utilizemos isso, não só em nosso benefício, mas de uma coletividade. E eu não estou falando de luxúria, eu não estou falando de ostentação, mas eu também não estou dizendo de uma simplicidade falseada. Ser simples não é ser miserável, não é ser relaxado, largado, desinteressado pelo cuidado, não. Ser simples é viver com simplicidade, com naturalidade,
na riqueza, na abundância, ou na falta de muitos recursos, né? Então, a lei do uso. Então, é importante lembrar que somos usufrutuários, sim. Vai passar, vai ficar aqui, não somos donos, não somos titulares, mas enquanto estamos com esses recursos, eles são de nossa responsabilidade, nós temos que cuidar deles, né? Cuidar deles, se possível, sem apego, que a gente ainda tem que trabalhar isso. Se possível, sem apego, mas cuidar deles. Porque o que está acontecendo com o planeta? A gente fica com esses pensamentos assim, cada hora a gente vai para um lado, pensa uma coisa. Largamos o planeta de qualquer jeito, não cuidamos dos rios, não cuidamos das florestas. Agora, o que a gente está tendo aí? Está tudo desequilibrado, porque nós, os que têm pensamento contínuo, né? Os inteligentes da criação, não cuidam. As aves cuidam, os bichinhos cuidam, né? O reino vegetal está fazendo o seu papel, o reino mineral também, e nós que já passamos por tudo isso, ficamos aqui, né? Desprezando, descuidando, às vezes cuidando demais, né? Com exagero, como Narciso, né? Eu sou o tal, eu posso tudo, eu mando em todo mundo, eu sou dono do mundo, né? É o Narciso, está cheio de Narciso e Narcisa, né? Ou então, aquela concepção de miséria falseada. Não, para eu ser simples, né? Como está lá na bem-aventurância, eu tenho que ter pouca coisa. Chico tinha pouco. Eu não sei se ele tinha 2 ou 3 ternos, ou se era até menos isso. Mas Chico já tinha entendido que não precisava. Estou encerrando, tá, Fernanda? Não. Chico já tinha entendido que não precisava, né? Eu conheci seu Leão também, Jussara, que está aqui do meu lado. A casa do seu Leão era o essencial, né, Jussara? E ele falava, eu não preciso mais do que isso. E uma criatura dedicada ao espiritismo, ao evangelho, adorava o tema evolução, né? E uma simplicidade. E ele falava, gente, eu não preciso mais, mas quem precisa, use. Né? Então, são coisas que a gente vai precisar melhorar. Então, é essa parte literal que eu fico encantada com essa passagem, né? Que você já está falando há muito tempo, mas que eu queria deixar aqui essa minha contribuição, porque eu tenho meditado muito sobre isso. Né? Muito mesmo. Obrigada, viu, Fernanda? Eu que agradeço, enquanto o microfone vai, o Cláudio, enquanto o microfone chega, você falava aí do reino vegetal, do reino mineral, do reino vegetal, né? Eu fiquei pensando assim no Cristo falando conosco através dessa passagem. Lembra quando eu já cuidava de vocês? Sabe? Então, assim, nós sempre fomos cuidados, amparados, continuamente, desde que fomos criados, né? Só que a gente pensa, a gente se sente abandonado, mas é o efeito das coisas que nós fazemos. Então, se nós continuamente vamos tomando decisões, e até essas decisões serem mais ajustadas, elas são desregradas, porque antes não tomávamos decisões, né? E aí, até a gente equilibrar as nossas decisões para que os efeitos sejam melhores, né? A gente vai causando perturbação. E aí, depois, a gente tem que conviver com essa natureza do jeito que nós a tornamos, né? As relações interpessoais do jeito que estão, as relações entre os países do jeito que estão, são reflexos das atitudes individuais que a gente vai tomando ao longo do tempo, até a gente aprender a tomar escolhas, né? A fazer escolhas melhores. Tomar decisões melhores, mas nessa passagem, Jesus fala, olha para o céu, olha as aves, olha para a terra, olha as plantas. Em Marcos fala dos corvos, né? A planta que existe hoje, linda, maravilhosa, amanhã, né? Essa beleza toda já passou e Deus cuida delas. Lembra quando eu cuidava de vocês? Né? Então, enquanto você falava, eu pensava era nisso. Nós já fomos pedras, nós já fomos plantas, nós, né, nessa jornada do princípio inteligente, na jornada do espírito, nós já fomos tanta coisa, já estivemos em tantos lugares e por nossas atitudes sofremos. Mas às vezes é bom a gente pegar uma passagem como essa que fala do básico,
né? Que fala desse Deus que proveu muito e que, portanto, é claro que proveu pouco. Se ele dá a vida, é claro que ele vai te ajudar a ter como manter essa vida. Se ele te deu a vida, se ele te deu muito, é claro que ele vai, né, que ele vai prover o pouco. Se ele te deu o corpo, a possibilidade de encarnar, de voltar para o planeta, é claro que as condições estarão aí, não é? Então, assim, que a gente perceba a presença divina e o cuidado divino o tempo todo, né? Pode falar, por favor. Voltando um pouquinho na fala da Cristina, eu percebo lá na rua de casa, sem citar muitas coisas, que com o advento da Shopee, o número do consumismo explodiu, né? Eu sempre vejo algum entregador da Shopee lá na rua. Bom, mas agora falando sério, sobre a fala da Jussara agora, sobre o que a gente pode fazer, pequenas coisas geram resultados positivos na nossa vida e a gente não dá atenção. Uma vez eu estava conversando com a Érica que eu tinha feito eu tinha acordado num dia da semana, fui dormir meia-noite, acordei às 6 horas do dia seguinte e fiquei o dia inteiro acordado e fui para Uberaba dirigindo e só fui dormir no outro dia, depois fiquei, em média foi 36 horas acordados, alguma coisa assim. Aí a Érica me chamou a atenção, olha, ela falou comigo, eu nunca fui de dormir muito, mas no longo prazo isso tem consequências. Pode afetar sua memória, pode afetar essa parte cognitiva. E aí, então, desde então, eu passei a cuidar mais do meu sono, ou pelo menos tentar. Aí eu, estudando sobre isso também, eu sempre fui muito adepto do café, né? Vocês me conhecem há mais tempo, vocês sempre sabem que eu defendi o café. E eu nunca via problema em tomar café a parte da noite. Às vezes, 10 horas da noite lá em casa, eu falava, vou fazer um cafezinho. Fazia o cafezinho, pegava, fazia todo o ritual, sentia aquele aroma invadindo a casa, gostava, tomava o cafezinho, ia dormir tranquilamente. Não tinha nenhum problema para dormir com café. O café nunca me impediu de dormir. Ao contrário, nada me impediu de dormir, né? Antes ainda eu bebia energético, dormia tranquilamente, nunca tive nenhum problema com a cafeína. Mas aí eu, lendo alguns estudos, é recomendável que você não consuma cafeína no período da noite. Então eu suspendi a cafeína às 4 horas da tarde, é meu limite. Depois das 4 horas eu não tomo mais. E eu percebi que eu durmo a mesma quantidade de horas, mas durante o dia eu não sinto tanto aquela necessidade da cafeína como eu sentia antes, e eu consigo fazer as minhas atividades de uma forma produtiva também, né? Então, às vezes, o vício na cafeína a gente não percebe, mas também nos faz mal. E o excesso da cafeína nos deixa ansiosos, né? Você fica com muita cafeína no sangue, você fica naturalmente mais ansioso também. E aí dá um efeito rebote, porque na hora que o efeito passa, você fica dependente daquilo e te dá muito cansaço, você fica letárgico. Aí aquela letargia te faz não sentir produtivo. A ausência de produtividade te deixa ansioso, porque você não está dando conta de cumprir com as suas obrigações. Aí você vai lá, toma mais cafeína para poder suprir aquela necessidade que você tem. E esse ciclo vai ficando cada vez pior, mais dependente, né? Então, eu ainda faço uso do café, da cafeína e tudo mais, mas percebo que também tem que ser ajustada, né? São pequenos hábitos que dão resultado positivo na nossa vida. Benditos estudos científicos, né? Que para as cabeças duras funcionam como, tá vendo? Você já não sabia? Eu já não tinha te avisado? Não é? Então, assim, a gente já sabe um monte de coisas, mas quando vem o estudo, a gente fala assim, eu tô achando que é verdade, tô achando que não é implicância, não, né? Porque às vezes a gente acha que é falatório, que é bobajada e que isso se aplica aos outros, não se aplica a nós, né? Ah, não, eu sempre tomei café, né, de noite e sempre dormi bem. Mas quando você para, né, de por exemplo, ingerir determinada hora, você vê que você dorme melhor. Então, o que você achava que era bom pode ficar melhor. Foi o que eu falei do fazer menos coisa ao mesmo tempo. A gente já faz bem, a gente dá conta, mas imagina se propor a fazer melhor ainda. É um teste. Né? É um teste. Será que fica melhor ainda? Será que assistir ao filme, só assistindo ao filme, não seria melhor do que assistir bordando? Né? Apesar de que eu vou continuar fazendo meus trabalhos manuais frente à televisão. Mas, assim, será que se a gente, de vez em quando, não se propor a fazer coisas com mais presença, a gente não vai ver que o que todo mundo fala é verdade? O estado de presença é o contrário desse estado de divisão que nos garante a ansiedade. Opa, então o estado de presença nos garantirá o quê? O contrário da ansiedade. A paz, o estar bem, a tranquilidade.
não é? Eu tinha colocado aqui para a gente falar no final, mas é agora que nós vamos falar mesmo, porque a gente está quase no final. Existe no nosso corpo a questão da respiração. As pessoas que praticam yoga falam para a gente da importância da respiração, e hoje em dia os médicos da medicina tradicional, porque os médicos da medicina tradicional chinesa já falavam isso, milenarmente sabem da importância da respiração. Mas os médicos agora, tradicionais ocidentais, já falam para a gente que a respiração, ela não só acalma, porque às vezes a gente fala assim, não, minha avó já falava, respira, respira, mas às vezes, conta até 3 e respira, mas às vezes a gente não sabe por quê, né? E a medicina já nos comprovou, né, a ciência como um todo, estou falando de medicina, mas a ciência como um todo já nos comprovou que a respiração ativa um nervo essencial que se chama nervo vago, né? Eu não tenho conhecimentos suficientes, né, para falar tão bem sobre isso, conhecimentos de anatomia, fisiologia humana, mas existe um nervo que é muito grande, que nasce, né, do bulbo cefálico e termina lá perto do nosso intestino. Então, ele percorre o corpo todo. Por que quando a gente tem transtorno de ansiedade generalizada, que eu conheço muito bem essa doença, por que a gente passa mal de tudo? E treme, sente frio, sente calor, a cabeça dói, fica tonto, vê com bolinha, e o coração bate, e a barriga dói, e o estômago enjoa. A perna fica bamba, ao mesmo tempo você quer andar, ao mesmo tempo você quer sentar, você deita, você quer levantar, você quer deitar. E aí, por que o corpo fica todo desorganizado, né? Tudo fica em atividade, porque existem 2 sistemas que regulam o nosso corpo, que é o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. E esses 2, em equilíbrio, garantem o equilíbrio do corpo, que a gente chama de homeostase. O estado de homeostase ou de equilíbrio é quando esses 2 sistemas estão atuando em conjunto. Um ativa, aí depois o outro ativa, mas quando só um está ativado, ou a gente fica num estado de alerta muito grande, desnecessário para aquele momento, como se fosse uma resposta exacerbada, ou a gente fica letárgico demais. O sistema simpático é aquele que nos coloca prontos para a ação. É o que a gente chama de luta ou fuga. Então, o nosso corpo tem que estar pronto para agir. O nosso coração bate mais depressa, as pupilas ficam mais dilatadas para captar mais luz. A gente fica prontinho, né? Existem descargas hormonais no nosso corpo, a gente fica com a adrenalina em alta, os nossos batimentos cardíacos e a aceleração da respiração vão garantir que a gente, como animais que ainda somos, que a gente corra, que a gente enfrente o perigo, que a gente fuja do perigo, né? É luta ou fuga. Só que a gente precisa fazer isso. Eu estou aqui vivendo, recebi uma notícia. Aí pronto, aquilo ali me desorganizou, o coração bate, a barriga dói, a pupila fica assim, a cabeça fica chacoalhando, mas beleza, não conseguiu voltar? Tem alguma coisa errada no seu manejo ali com aquela informação. Mas existem, se você não consegue se controlar sempre, está acontecendo demais, por que a respiração ajuda? E ajuda demais. Eu falei que eu ia falar sobre isso. Por que a respiração ajuda? Porque a respiração estimula o diafragma, que está bem aqui, que controla, né, que é um músculo que está bem aqui e que controla a nossa respiração, vai estimular esse nervo vago, que é como se fosse no eixo norte-sul do nosso corpo, ele vai estimular esse nervo que ativa o sistema parasimpático, que é exatamente o contrário do sistema simpático. O parasimpático te faz relaxar. Se o simpático te faz aumentar a frequência cardíaca, o parasimpático te faz acalmar os batimentos cardíacos. A pupila, né, regride de tamanho, entra menos luminosidade, menos estímulo cerebral. A sua respiração, se o coração desacelera um pouquinho, a respiração também se acalma. Os movimentos peristálticos, né, vão ficar menos acelerados ou mais acelerados, né? Então, a gente percebe que quando o sistema nervoso simpático, que é aquele que te deixa pronto para a ação, muitas vezes a sua digestão fica comprometida.
né? Então, às vezes, ou a pessoa tem sintomas gástricos importantes, está sempre inflamada, gastrite, problemas intestinais. Então, os movimentos inflamatórios do nosso corpo ficam também, né, acentuados. A gente percebe que a questão emocional, ela desorganiza todo o metabolismo do nosso corpo. A ciência já comprovou, eu ia falar que tem comprovado, mas já existem, eu só não sei aqui agora citar os autores dos estudos, mas estados de ansiedade prolongado já estão como causa de depressão. O nosso corpo não dá conta de uma ansiedade prolongada. Imagina que por anos e anos e anos o seu corpo fique nesse estado de tensão muito grande, com esse sistema nervoso simpático sempre acionado. Qual vai ser a hora que você vai relaxar esse corpo? Igualzinho quando a pessoa ingere muito açúcar. A gente já não entende que uma consequência quase natural, né, de algumas dietas hiperglicêmicas é a pessoa ficar diabético. Não existe um tipo de diabetes que é causado por nossa dieta. Então, existem outros sistemas patológicos do nosso corpo que são causados por nosso desregramento. Então, se eu percebo que o meu sistema nervoso simpático, que é esse que nos deixa em alerta, em constante estado de vigília, até quando nós não precisamos dele. Porque, é claro, se eu preciso de uma resposta rápida, eu preciso dar uma carreira para ajudar alguém que vai cair. Ué, é claro que o meu coração precisa, né? Eu estou demandando que o meu coração bata um pouco mais, que eu respire de uma maneira, né, compatível com esse batimento cardíaco, que todo o despejo ali de substâncias hormonais no meu corpo seja compatível para que eu ajude aquela pessoa, ou que eu fuja de um perigo, não é? Ou então, levei um tombo, está chovendo muito, a gente escorregou aí numa poça d'água. Como que fica? O nosso coração não bate muito? A perna não bambeia, né? A cabeça não gira, a gente não fica com a barriga às vezes doendo, as mãos ficam geladas, a gente fica às vezes trêmulo de tanto susto. Mas se a gente sente essas coisas sem nenhuma causa, está desregrado. Seja por nossa dieta mental, né? Aí no caso não é uma ingestão exacerbada de doce, mas uma ingestão exacerbada de informações que nos desequilibram. Não é? A gente faz escolhas o tempo todo, e o que a gente vai colocar para dentro também nos impacta. Será que só existe o mal que cotidianamente a gente vê nos telejornais? Só existe isso. Não existe nada inspirador que te faz ter mais vontade de prosseguir? Claro que existe. É claro que existe. Não é? Então, assim, às vezes a gente fica olhando para o lado errado e querendo ver a luz. Olha para o outro lado, porque existem outros lados para a gente olhar. Que a gente leia mais, mas que a gente escolha melhor o que vai ler. Eu gosto de assistir televisão. Assista. Se você tem tempo, se você tem a TV, assista, mas escolha o que você vai assistir. A vida são essas escolhas o tempo todo. Porque o que vai definir se a gente vai estar regido por um sistema ou outro, né? Já que a gente não vive num constante equilíbrio, porque o ideal é que esses dois sistemas, simpático e parasimpático, estivessem o tempo todo agindo equilibradamente. Então, aumenta, né? O coração precisa bater forte, bater lento, bater forte, bater lento. Essas mudanças alimentamos, não vai precisar da digestão, então precisa acelerar o processo peristáltico. Opa, eu estou dormindo, estou em jejum, não preciso que os meus movimentos peristálticos, né? Então eu não preciso acordar de noite com dor de barriga, não é? Então assim, a gente já não entende que existe um momento de relaxamento e um momento de vigília. Se a gente está acordado e a gente está dormindo, isso é importante para a nossa saúde, a gente não pode ficar acordado muitas horas, como o Cláudio acabou de falar. Então, assim, esse equilíbrio nos garante saúde. Mas se a gente já percebeu que está ou letárgico demais, ou acelerado demais, é porque essa homeostase não está acontecendo. Não é mesmo? Então, a gente pode fazer pequenos esforços, quando ainda não chegou no campo patológico, quando ainda não chegou no campo da doença, existem esforços que a gente pode fazer. A primeira delas, a respiração. Porque a respiração é imediata.
Respirou profundamente 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, o quanto for necessário. Não é a respiração, né? Soprei aqui no microfone, mas com boa, com boa intenção. Essa respiração nos acelera ainda mais. Nos acelera ainda mais. Se fosse para uma atividade cardíaca acelerada, a gente precisaria desse tipo, igual quando uma mulher vai dar à luz. Ela não precisa controlar a respiração, mas não é para acalmar. É para colaborar com o processo expulsivo. Mas se a gente quer se acalmar, a gente quer dormir. Movimentos respiratórios antes de dormir, de retenção cheia e de retenção vazia. O que é isso? Deixar o pulmão cheio e segurar. Depois esvaziar e segurar, né? A retenção cheia com o ar dentro do pulmão e a retenção né? A retenção vazia, que é quando a gente já expulsou o ar e segura um pouquinho até chamar o ar de novo. Você vai colocando o seu cérebro no controle da situação, porque o movimento respiratório, ele é involuntário. Mas quando a gente, ele está desregulado, você voluntariamente consegue regular de novo, não é? Mesmo sendo um movimento involuntário do nosso corpo, que é o que nos mantém vivos, é o que mantém este corpo vivo. Nós precisamos de energia, água e respiração, e oxigênio. Mas se a gente nem da respiração cuida, Deus está provendo, né? Nos deu, né, a oportunidade desse corpo físico para esta existência, e muitas vezes a gente não continua. Não falou lá no fim da semana passada, as coisas serão acrescentadas na medida que a gente fizer a nossa parte? Pois é, ele deu e o acréscimo depende de nós, né? Eu coloquei aqui como uma listinha, coloquei aqui lá no finalzinho. Coloquei aqui a primeira coisa, a respiração. Eu coloquei aqui exercícios de mentalização positiva. É importante que a gente utilize o nosso psiquismo para nos favorecer. A gente consegue mentalizar coisas boas. Nós já não entendemos que nós temos uma energia criadora e criativa muito grande, mas a gente é muito criativo para o mal. Mas que a gente faça, se a gente consegue fazer de um jeito, que a gente faça para o outro também. A gente consegue mentalizar coisas boas. Porque se eu... outro dia eu estava vendo uma pesquisa, que eu tampouco vou saber que citar direitinho as fontes. Eu até coloquei lá no meu Instagram. A jornalista, a repórter, ela se coloca como uma pessoa que vai participar do experimento. Colocam eletrodos na cabeça dela, e ela está conectada lá na máquina, e a pesquisadora vai falando palavras negativas para ela. Coisas negativas. Que ela é feia, que ela é incompetente, que ela não faz nada certo. Coisas que a gente fala para as crianças, ou que a gente continua falando para a gente mesmo, né? E certa atividade cerebral foi registrada. Aí, no final da reportagem, eles explicam que aquela atividade cerebral demonstra raiva, né? Demonstra coisas que muitas vezes são adoecedoras, né? Depois, numa segunda parte do experimento, a mesma cientista vai falando com essa repórter. Você é muito legal, eu te amo do jeito que você é muito competente, as suas reportagens mudam a vida das pessoas. Ela começa a sorrir sem querer. A gente vê que ela estava tentando manter assim, uma cara assim, mais séria, e ela começa a sorrir, e aí ondas, eu acho que ela chama de ondas alfa, não sei bem dizer. Aí começam a aparecer ondas totalmente diferentes das primeiras, das que eu estou chamando de negativas. É uma outra área do cérebro dessa repórter que tinha sido estimulada. E aí a cientista, ela foi e falou assim, que se a gente cuidasse melhor, né, das nossas palavras, seja para o outro ou seja aquelas que a gente repete para si mesmo, o nosso cérebro estaria desenvolvido de outra maneira. Não é? Existem experimentos que a gente faz com as crianças de falar palavras positivas para o arroz e ver se ele mofa ou não mofa, né? Coisas positivas que a gente submete à água. Isso aí há anos é feito esse tipo de experimento para ver como que as moléculas de H2O vão se agrupando, ouvindo música clássica ou discurso de ódio do Hitler, né? Então, assim, são experimentos que estão aí na internet para a gente buscar como um complemento, para a gente ver se a gente
interioriza, porque é na repetição que a gente vai apreender de fato, né? Porque uma coisa é entender, outra coisa é colocar para dentro e entesourar essas reflexões. O que a gente consome como dieta mental e o que a gente é fundamental para aquilo que a gente vai pensar. E o que a gente pensa é fundamental para aquilo que a gente vai vibrar e agir no mundo, não é? E os estados enfermiços, os estados de adoecimento, seja psíquico ou seja físico, né? E os dois são ligados, os dois são um só, eles são fruto de nosso estado evolutivo mesmo. Que a gente entenda que faz parte do nosso estágio, mas se a gente já percebeu, a gente já tem condição de dar um passo para frente, porque em outros estados a gente nem percebia que era autor desses estados também, né? Deu 8 horas, eu tinha colocado aqui meditação, variados tipos de meditação, os orientais são mestres nisso, tem muito a nos ajudar, a gente pode pesquisar sobre isso. Mindfulness, que é um estado de presença também muito importante, que os orientais nos ajudam. Leitura, né? Eu citei, mas estou aqui reforçando. Amigos, a importância de socializar, a importância, porque são as nossas companhias que determinam a nossa vibração, não é? Se você quer melhorar o seu campo vibracional e os seus pensamentos, esteja com os melhores. Una-se àqueles que têm ideias, né? Por exemplo, você quer ficar mais inteligente? Fica com os inteligentes para você ver. Você fica. Você quer ficar mais pessimista? Fica com os pessimistas. Não é? Una-se aos bons. O Chapolin falava isso, né? Sigam-me os bons. Coloquei aqui, observação. Você não consegue meditar. Outro dia eu estava vendo uma dica, né? Coloca uma vela, senta e observa a chama da vela. Você já consegue pelo menos parar. Você vai observar a chama da vela, observar. Nessa passagem, Jesus observou a natureza, não foi para nos ensinar? Vamos fazer que nem ele, vamos para um parque natural, ou vamos sentar na praça ou na porta de nossa casa, ou de nosso prédio, né? Vamos olhar a lua, vamos olhar os pássaros, vamos olhar as plantas, porque a gente consegue voltar para a gente mesmo. A chuva caindo, vamos ouvir o barulhinho, né? São convites. Agora às 8 horas, às 9 horas, perdão, já até passou, né? 2 minutos negativos. Cristina vai fazer a prece, eu agradeço a bondade de vocês e a oportunidade. Obrigada, Fernanda. Deus te abençoe, viu? Eu acrescentaria na lista o cultivo da prece, né? Que é o que nós vamos fazer agora. Muito obrigada, Senhor Jesus. Em nome de todos que aqui se encontram, reencarnados, desencarnados, aqui no salão físico, os nossos amigos e amigas que nos acompanham pela sala virtual, em seus lares e nos ambientes que escolheram estar durante esse estudo. Obrigada por essa oportunidade, mais uma, entre tantas maravilhosas oportunidades que temos tido de estudar os teus ensinos, à luz do Consolador que tu enviaste para nós. Eu gostaria muito de agradecer, nominalmente, ao querido José Damasceno Sobral e toda a equipe que coordena o EMEG no plano espiritual. A gente não sabe o nome dos outros, mas que, em nome do Sobral, a gente cumprimenta e agradece a toda a equipe que nos inspira, que nos ajuda nos raciocínios, que sopram ideias tão agradáveis para nós, e mais do que isso, pacificam nossos corações, amenizam nossas aflições, tranquiliza aquelas dúvidas, aquelas inquietações que nós trazemos no nosso processo natural, evolutivo, de aperfeiçoamento, e que nos faz sair daqui muito melhores do que chegamos. E que nós possamos, então, levar aos nossos lares e os irmãos desencarnados aos ambientes para onde retornarão, essas vibrações abençoadas que os teus ensinos nos ofertam. Parar um pouquinho para estudar o Evangelho.
parar um pouquinho de preocupar, de inquietar, de trazer as dificuldades, para que nós possamos retomar a tudo isso com mais serenidade. Muito obrigada, Senhor. Guarda-nos em tua infinita misericórdia, hoje, agora, como tem sido sempre. Boa noite para todos nós, uma ótima semana, e terça-feira que vem a gente está aqui de novo, com a Fernandinha.